Olá pessoal, mais um exercício do nosso curso de Geometria Analítica. O enunciado diz assim: sejam P, Q e R pontos com essas coordenadas, do plano. Determine os pontos S do plano de modo que P, Q, R e S sejam os vértices de um certo paralelogramo. Tá bom? Então aqui eu já ilustrei esses três pontos dados, P, Q e R, tá? E para resolver o exercício eu te chamo a atenção do seguinte: veja que aqui P, Q e R formam um triângulo, tá? P, Q e R formam um triângulo. Então, se nós quisermos adicionar um ponto S a essa configuração de modo a obter um paralelogramo, como é que a gente pode fazer, Veja que um triângulo sempre pode ser pensado, como um pedaço de um paralelogramo. Então, aqui, um jeito de obter um paralelogramo seria, digamos, espelhar esse triângulo ao redor desse lado aqui, com relação a esse lado. Tá? E se nós fizéssemos isso, a gente ganharia um ponto mais ou menos por aqui, tá? Um ponto S mais ou menos por aqui, que serviria para formar um paralelogramo, tá? Mas a gente também poderia fazer o mesmo espelhando o triângulo com relação a esse lado. Então a gente obteria um ponto mais ou menos por aqui, E aqui, tá ruim o desenho, mas espelhando esse triângulo sobre esse lado para obter um paralelogramo, tá? E do mesmo jeito, a gente poderia espelhar o triângulo sobre este lado aqui e obteríamos um paralelogramo desse jeito aqui, tá? Então, em cada uma das situações, deixa eu colocar nomes aqui: S1, S2 e S3. São três possíveis soluções, que o desenho sugere para a gente. Tá? Então, em cada uma dessas situações, veja o que acontece, esse ponto S1 aqui, pelo desenho, o que ele está satisfazendo, que o vetor que começa em P e termina em Q, para isso aqui ser um paralelogramo, esse vetor que começa em P e termina em Q tem que ser igual ao vetor que começa em R e termina em S1. Tá? Então, no primeiro caso, a gente tem que o vetor PQ é igual ao vetor RS1. O que aconteceria no segundo caso, tá? No S2? Tá? A gente teria que o vetor, RQ é igual ao vetor S2P. Então, RQ seria S2P. Tá bom? E no terceiro caso, por exemplo, a gente teria que o vetor RQ é igual ao vetor PS3. Tá? Então, cada uma dessas equações vetoriais aqui, dado que a gente conhece já as coordenadas dos pontos P, Q e R, vai nos ajudar a encontrar esses pontos S1, S2 e S3. Então, vamos resolver. Tá? Então, vou colocar aqui quem é o ponto PQ. Tá? Então, o vetor PQ, Então, final menos inicial, esse menos esse. Então, eu vou ter 1, 2 menos 1, e 4 menos 0, 4. O vetor RQ começa em R e termina em Q, Então, eu tenho que fazer esse menos esse. Tá? Então, vai ser 2 menos 3 menos 1 e 4 menos 3 mais 1. E, finalmente, aqui o RQ a gente acabou de calcular, Menos 1 e 1. Tá? E aqui é 4. Então, para a gente resolver, vamos colocar aqui as coordenadas do vetor que começa em R e termina em S1, Então, S1, as coordenadas de S1, que a gente não tem, vão ser x1, digamos, menos a coordenada x de R, que é 3, tá? E y1 menos a coordenada y de R, que também é 3. Desse lado, o que a gente teria? A gente teria coordenadas x2 e y2, digamos aqui, Então, P tem coordenadas 1 menos x2 agora daqui, e aqui
P tem coordenada 0, menos y2. E, finalmente, o vetor que começa em P e termina em S3 tem coordenadas x3, digamos, menos 1 e com a outra y3 menos 0. Tá? Então, vê que sempre x1 e y1 vão ser as coordenadas do S1, x2 e y2 as coordenadas do S2, x3 e y3 as coordenadas do ponto S3. Então, agora é só resolver o sistema. Né? Então, vamos lá, o primeiro ponto. Né? Então, a gente teria que o ponto S1 vai ter que ter coordenadas quais? Veja só, né? x1 vai ser 1 mais esse 3 aqui, então 4. E o y1 vai ter coordenadas 4 mais esse 3 aqui, então 7. O S2 vai ter coordenadas, vamos ver, né? O que a gente vai precisar fazer? Vou passar esse 1 para o outro lado, né? Então, eu vou ter menos 2 igual a menos x2, ou seja, x2 vale 2. E aqui eu tenho que menos y2 vale 1, ou seja, y2 vale menos 1. Por fim, S3, né? S3, x3 menos 1 vale menos 1, portanto, x3 vale 0 e y3 vale 1. Tá? Essas são as três possibilidades, isso termina o nosso exercício.